Tudo bem, irmão? Amém, irmãos? Amém. Aleluia! Amém. Aqui não é cemitério, né? Aqui é casa de alegria. Amém. Não é verdade? E foi um prazer muito grande ter conhecido a igreja, mas principalmente o nosso pastor, que canta, mas canta mesmo, né? Lá quando nós conhecemos lá, ele pegou o violão lá e falei, mas que maravilha, né? Aí o pastor falou, ele é pastor ali. Falei, mas ele é cantor também, amém? Amém. Irmãos, eu quero ler na Bíblia um versículo e citar os outros. Amós, não precisa abrir a Bíblia, a não sei que vocês queiram. Amós capítulo 3, verso 3. Glória a Deus. Aleluia. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Só isso. Podem sentar. Muito obrigado. É um prazer mesmo estar transmitindo a palavra do Senhor. E ouvindo, como eu ouvi na vez passada, o nosso pastor pregando. Bom, a Bíblia Sagrada, ela, para mim e para vocês, é o nosso absoluto. Nós viemos aqui, estamos aqui, por causa dessa palavra. Amém. A palavra de Deus para nós, ela é soberana. E nós não temos outro livro superior e nem paralelo a este. Glória a Deus. Nunca vai existir. Porém, algumas pessoas lêem e não aceitam do jeito que está escrito. Alguns teólogos, eu também sou, mas eu me formei, mas eu tomei a Bíblia sempre como meu absoluto. Mas alguns teólogos lêem, não aceitam, e aí começa a vasculhar no grego, no hebraico, no aramaico, ver se encontra algo que seja de acordo com o que ele acha que deve ser. E eu sou o contrário. Eu fico com a Bíblia Sagrada. Amém. Glória a Deus. Aqui está. Nós até concordamos. Sim, houve várias etapas do hebraico, do aramaico, depois veio o grego, depois veio o latim, e aí entrou alguém mais lá, né? E publicou em várias línguas. Mas vamos ficar aqui com a palavra. Essa palavra, ela é vida, ela é saúde, ela é alegria, ela é salvação. A palavra, só de ler a palavra, você é curado, abençoado. Bom, mas nós temos aqui que Amós, o profeta de Deus, ele foi inspirado por Deus para profetizar. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. É o problema mais difícil que está tendo hoje, é acordo. Concorda? Não está tendo acordo. Sabe por que nós temos mais ou menos, sei lá quantas igrejas, nominal, vamos dizer que temos umas 80 por aí, com nomes diferentes, por falta de acordo. Quando eu quero aplicar a minha ideia, o que eu penso na igreja, e a igreja não veio aqui o povo para ouvir Gilberto, não, veio para ouvir Deus através de Gilberto. Então, todos os pregadores, em qualquer lugar do mundo, eu vou abrir a Bíblia, na igreja. E toda igreja que usa mais um livro, além da Bíblia, ela é uma seita. Ela é uma seita. Qualquer igreja que usa mais do que esse, como base doutrinária, ela é uma seita.
seita e Deus não está ali. Na verdade, os apóstolos, a igreja primitiva, foi chamada de seita. Sabe por quê? Porque estava num período de transição da lei. E os profetas para a graça. E quem estava na lei e nos profetas, quando ouviu Jesus, o nosso grande mestre, isso não é uma seita. É outra linha doutrinária. Não, calma aí. Então foi chamado de seita, mas isso logo foi banido. Mas nós temos hoje muitas seitas por aí. Mas, se nós ficarmos com a Bíblia, nós teremos acordo. Teremos acordo. Mas é difícil o acordo. Se nós vamos pegar, como Jesus sempre fez, a tipologia, né? E vamos ver, ela vai representar o espiritual. Jesus chegou a dizer que numa casa estaria 2 contra 3 e 3 contra 2, pai contra filho, filho contra pai, e etc. Isso para cumprir o que disse o profeta Amós. É difícil estar de acordo. Por que não está de acordo nas casas? Por que numa casa há tanta divisão de ideia, de linha de pensamento? Ah, é liberdade. Não! O apóstolo Paulo prega aos Gálatas: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Nós temos que ficar todos debaixo do domínio de Deus. Amém. Do domínio da palavra. Deus é representado na palavra. Está escrito lá em João 1, Evangelho: e no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Essa mesma palavra. Mas Jesus disse que isso ia acontecer. Então, e agora, nesse fim de tempo, tudo multiplicou, tudo potencializou. Nós estamos vivendo uma época difícil, porque não há acordo. Não há acordo, é dentro de casa. É dentro de casa. Houve um pastor dando um estudo, ele disse: eu estou tendo dificuldade, aliás, ele falou: eu não, a igreja está tendo dificuldade até para batizar os próprios filhos dos irmãos. Por quê? E há um desacordo. Agora nós temos tanta igreja que parece boate. Não parece igreja, parece boate. Que é isso? Eu tenho algo sempre, eu tenho história para contar. Eu tenho 63 anos de pregador e 78 anos de idade. Então, eu vejo isso, as mudanças que vem vindo. Porque Jesus disse que por multiplicar a iniquidade, que é o pecado consciente, o amor de quase todos ia esfriar. Então, por esse motivo, nós vemos as pessoas não ter acordo, não concordam, não. Então, é o seguinte: existe sim, existe o pastor e a igreja para do jeito que a pessoa quer. Eu quero uma igreja assim, eu quero uma igreja assim, eu quero um pastor que prega assim. Olha, você vai encontrar, mas eu quero dizer essa noite: nós, eu vou falar no nome de vocês, nós queremos um pastor que tenha o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Porque quem não tem o Espírito Santo não irá no arrebatamento. Ora, está escrito aqui em Timóteo: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Mas nós encontramos uma igreja por ali dizendo o seguinte: que o céu da salvação é o sábado. Ora, isso é uma heresia. Heresia. A Bíblia diz para mim não comunicar com as obras das trevas, mas diz para mim também condená-las. E eu tenho que pregar os dois lados da moeda. Glória a Deus. Então, nós vivemos nesse momento de pensamentos divergentes.
Se tem diferença, é uma coisa. Olha bem, eu tenho diferença, pequenas diferenças. Agora, quando a pessoa, em vez de ter diferença, ele tem divergência. Diferença é uma coisa, divergência é outra. Diferença é suportável, mas divergência, quando um quer destruir o outro porque não está de acordo. Olha, temos que estar de acordo com esse livro. É esse aqui. Se eu disser num debate, se me chamarem ao debate, gostaria que me chamasse, eu falaria o seguinte: escuta, esse livro é o soberano aqui. Se não for, não é meu lugar. Mas se for, aqui é meu lugar. Glória a Deus. Se não for, não, temos que pegar a ideia de José, temos que pegar as ideias do primeiro Papa Damaso, temos que pegar a ideia do Constantino, temos que pegar a ideia de José, temos que pegar a ideia do fulano. Não. Eu quero que as ideias sejam dos apóstolos e dos profetas. Glória a Deus. Aí sim, aí nós poderemos andar juntos, mas fora disso, não devemos aceitar. Não. Paulo falou para Timóteo, sabendo das sagradas letras, mas sabendo de quem tens aprendido. Paulo falou de quem tens aprendido, porque de repente você aprendeu de alguém que não tem o Espírito Santo. Não tendo o Espírito Santo, eu vou falar o que eu acho, o que eu imagino, e não é o que eu acho, não é o que eu imagino, é o que Deus fala. É assim diz o Senhor, e encerra o assunto. Glória a Deus. Então, irmãos, quando não é assim diz o Senhor, olha, Deus disse para Israel há muitos mil anos atrás: eu vou levar vocês para uma terra que está cheia de pecado, cheia de imundície. Lá cada nação tem um Deus, tem Baal, tem os Osíris, tem Moloque, tem outros, eles têm vários deuses, e cada um segue o seu sistema. Mas eu vou levar vocês para lá e vou expulsar aquele povo, vou tirar eles daquela terra, porque é a terra que eu prometi para o meu servo Abraão. E quando vocês chegarem lá, não dê as vossas filhas em casamento aos filhos daqueles. Amém. Não é para dar? Não. E nem aceite as filhas deles vir e casar com os vossos filhos. Não dê elas e nem recebe eles. É uma separação. Glória a Deus. Por quê? Mas por que, Senhor? Porque não andarão dois juntos se não estiver de acordo. Eles servem aos demônios, enquanto vocês servem a mim. Eles têm uma linha, vocês têm outra. Vocês são filhos de Deus e eles são filhos dos homens. Então, não é. Mas calma. Não é aceitável. Não há mistura. Não. Olha, irmão, andar com uma pessoa, conviver com uma pessoa que não aceita a Bíblia como absoluto, eu não ando. Olha bem a palavra, eu não ando, porque quando eu estou andando com a pessoa, ele está na minha frente, tá vendo? Ele está na minha frente. Agora, quando ele está andando comigo, ele está atrás. Ele andar comigo pode, mas eu andar com ele não. Amém? Entenderam a mensagem? Um dia, eu pregando na rádio, uma pessoa de moral pervertida ligou para mim e disse: o senhor vem na minha casa? Vou sim, eu vou ir para pregar a palavra, vou lá. Aí falei a palavra com ele e depois falei: agora você está convidado para ir na minha casa. Eu queria abrir uma porta. Agora tem outro detalhe: eu não vou aonde você me convidar para ir, não, mas eu quero que você vá aonde eu te convido. Por quê? Jesus disse: quem quiser me seguir, tome sua cruz e me segue. Me segue.
Olha, os apóstolos seguiram a palavra, está escrito no livro de Atos, capítulo 4, e eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração, no partir do pão, e em toda a alma havia temor. Eles seguiam na doutrina dos apóstolos. Então agora o que eu vou fazer? Eu abro aqui a carta de Pedro, abro de Paulo, abro de João, abro de Judas, irmão do Senhor, e eu vejo que eles tinham o Espírito Santo. Então, irmãos, você tem que ter, é obrigatório ter o dom de discernimento. Quem é que te dá esse dom de discernimento de Espírito? A palavra. A convivência com a palavra, você sabe se eu estou pregando a Bíblia ou as minhas ideias. Eu estou pregando o que eu acho. Sabe aquele ditado que tem por aí? Achismo. Eu acho que é assim, eu acho que é de outro jeito. Eu acho. Sabe desse ditado, né? Muito bem, o achismo. Mas nós não estamos aqui com ele. Nós estamos aqui com a síntese do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, o nosso Deus, Ele diz. Agora, o natural tipifica o espiritual. Eu falei agora há pouco. Está tendo diferença demais nas pessoas. Olha, está difícil uma pessoa hoje falar, eu estou com 50 anos de casado, ou 40, ou 30, com a mesma mulher, ou com o mesmo homem. Está difícil. Aí alguém já abre a boca e faz um pré-julgamento. Calma, nós temos que, como o pastor falou, vamos devagar, não avance o sinal. Espere, vamos ver. Senta aqui, irmão. Senta aqui. Escuta. Por quê? O que aconteceu, irmão? Então nós vamos para as Escrituras. Porque aonde a Bíblia para, eu paro. Aonde ela prossegue, eu prossigo. Está escrito no capítulo 4 de 1 Coríntios: sejam os vossos costumes não ir além do que está escrito. Não ir além, é ficar, parar. Eu tenho que parar. Ora, você vai andando aqui na rua e tem um policial, você percebe que ele é policial, ele tem uma roupa diferenciada, e ele apita e levanta a mão, e vem ali uma carreta de 18 pneus, e aquela carreta, o motorista é obrigado a meter o pé no freio e parar, queira ou não queira. Mas aquele homenzinho parou a carreta? Não, a autoridade que ele está vestido. Ele está vestido aquele terno, aquele uniforme ali da autoridade para ele parar aquela carreta. Ele tem. Então, por isso a minha esposa falou sobre verso. Nós temos que estar vestido, como diz a Bíblia lá em Apocalipse: aconselho que de mim compre vestido novo, branco, para que te vista e não apareça a vergonha ou a tua nudez. Então, irmão, ele tem autoridade. Então a autoridade vem quando nós estamos revestidos do Espírito Santo. Nós temos autoridade sobre os demônios. Jesus disse isso. Então, nós andamos agora no momento. Olha, se a convenção dessa igreja, Cristo vive, é isso? Cristo vive. Reúne os irmãos aqui, e aí os pastores, obreiros, e vai na igreja fulana de tal, vamos falar, vai lá na igreja presbiteriana, vamos lá, e aí lá o pastor levanta e vai falar, não, para um pouquinho, o nosso sistema aqui é outro. Mas não é o da Bíblia? Não é o da Bíblia? Não é o da Bíblia, mas nós entendemos diferente. O Espírito que está em cada um aqui é diferente um do outro? Não, o Espírito Santo é um só. Glória a Deus, é um só. E aí eu vou falar, olha, eu estive numa convenção quando eu tinha 18 anos, 19, e aí o pastor levantou e disse: olha, nós estamos comunicando, o pastor presidente nacional, e disse: estamos comunicando que não haverá mais consagração
de obreiros solteiros para o ministério. Eu levantei a minha mão, aí ele falou: o que foi? Eu falei: o senhor conhece o nome da esposa de Tito, de Timóteo? O senhor conhece o nome da esposa? O senhor conhece lá o livro de Mateus, aonde Jesus disse que algumas pessoas se fizeram eunucos por causa do reino de Deus? Outros homens fizeram deles eunucos? O senhor conhece? Mas quem é você? Eu sou o Gilberto, diácono da Assembleia de Deus, lá de Goiânia. O senhor veio aqui ao escritório. Eu fui. Aí ele falou assim: mas, peraí. Eu falei assim: pastor, não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, eu passo por cima. Não, a Bíblia para mim é soberana. Ah, mas o pastor está falando. Não, o pastor não está autorizado a pregar o que ele quer. Não. Ele está autorizado a pregar o que está escrito. O que Samuel, profeta Samuel, pregou bem antes de Isaías, bem antes de Jeremias, não entrou em choque com o que Isaías pregou, com o que Jeremias pregou. Não entrou. Por quê? Porque homens viveram em época diferente, mas o Espírito era o mesmo. Aleluia. Por isso, nós temos que pregar as Escrituras, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Gilberto, a palavra do pastor Jamil? Não, a palavra de Deus. Aleluia. Ela promove mudança na nossa vida, cura, libertação. Então, irmãos, nós temos que viver dessa maneira. A Bíblia Sagrada, ela é maravilhosíssima. Então ela ensina-nos a entrar. Agora, quando a pessoa entra num acordo, entra num acordo, é melhor, a vez diz aí por aí, que é melhor um mau acordo do que uma boa demanda. Então, o pastor é um apacentador, e ele está aqui para sentar com cada irmão, com cada irmã, com cada casal, e sentar e palestrar diante com a Bíblia, mostrando nas Escrituras. Assim, o bom pastor é aquele que larga as 99 lá no curral e vai atrás de uma. Mas, peraí, pastor, o senhor já tem 99, só foi uma embora, mas ela tem muito valor. Amém. Glória a Deus. Ela foi embora por algum motivo. E sabe, em desacordo, porque nós temos que pegar a tipologia e transportar para nós. Estava em desacordo. O que foi, irmão? O que foi, irmã? O que te fez tomar essa decisão de sair, de ir por outros caminhos, de ir para outros pastos? Ora, vamos ler aqui o Salmo 23. O Senhor é o bom pastor, o nosso grande pastor, e Ele nos leva às águas tranquilas. Água é a palavra. Glória a Deus. Nos leva para o meio dos povos que tem paz, que está de acordo. Irmão, alguém me convidou para uma igreja bem grande, em número, viu, pastor? Me convidou, igreja aqui do nosso setor, com 600 membros, para me ser um pastor auxiliar ali, ministrar a palavra, etc. Eu falei assim: meu amado, vamos fazer o seguinte, deixa eu ficar 3 meses com o irmão, e para o irmão me conhecer, e eu também conhecer o irmão. Precisamos conhecer. Ora, irmãos, quando os apóstolos se reuniram, Paulo estava pregando, vivendo noutra região. Ele viveu 14 anos noutra região. Aí depois o Espírito Santo levou ele a Jerusalém. Lá em Jerusalém estavam os apóstolos. E aí Pedro, João e Tiago recebeu Paulo e perguntou: Paulo, abre para nós o seu caderno. O que é que você está pregando? O que é que você está pregando? E ele falou, eu estou pregando isto. Estou pregando dessa maneira. Ele falou assim: é exatamente isso que nós estamos pregando também.
Está vendo? Então estava no mesmo espírito, mesmo 14 anos, sem se ver, sem se conhecer. Mas o espírito era mesmo. A igreja do Senhor Jesus é uma só. Amém. Graças a Deus. É uma só, não tem. Tem a igreja falsa, claro, que tem que ter. Toda igreja, como eu já disse, que tem 2 livros, ela aceita. E nós conhecemos várias. E poderíamos nominá-las aqui. Entendeu? Aceita. Aí não dá certo. Não dá. Olha, eu ouvi um pregador pregar o seguinte: se você quer falar língua estranha, estuda inglês, francês, alemão, hebraico, é língua estranha. Eu falei, coitado, eu gostaria de sentar perto dele, para sentar com ele. É um analfabeto de Bíblia. Pode ter o curso que tiver, pode ser o maior cientista, mas de Bíblia ele não entende. E a Bíblia sagrada, ela é soberana sobre toda a filosofia, sobre sobre toda a sabedoria. A Bíblia sagrada está acima da mente de qualquer pessoa. Mas o que estamos vendo hoje, nos dias de hoje, voltando para a palavra aqui, o ajuntamento, o acordo, está difícil entrar em acordo. Qual é o interesse que a fulana tem no fulano? Qual é o interesse? Qual é o interesse que o fulano tem na fulana ou vice-versa? Por qual motivo? Qual é o motivo que eu estou aqui? Qual é o motivo que fulano quer casar com ciclano? Ora, irmãos, estamos vivendo os dias em que a palavra de Deus não tem sido atendida. Não, você viu Sansão? O interesse dele por Dalila teve que um fim sem paz, vamos dizer assim, sem plano de Deus. Deus usou de misericórdia com ele, mas ele morreu prematuramente. Por quê? A escolha do casamento. A escolha. E eu quero dizer uma coisa aqui, muito pesada. A tua escolha, para todos, determina o seu destino. A qualidade de mulher que o homem procura para casar revela quem ele é. A qualidade de homem que a mulher escolhe revela quem ela é. Agora, eu quero dizer uma coisa mais apertada, mais forte ainda. Olha, irmão, o Espírito Santo falou para mim e eu quero falar para vocês. E isso aqui que seria o tema principal. Falou assim: por que escolheste um caminho apertado e difícil, e isto por tua própria conta? Uma grande e vasta porção do céu espera por ti. E eu transmito isso como tema central dessa noite para todos nós. Isto por tua própria conta. Jesus disse em outras palavras: quem quiser me seguir, não, eu te obrigo a me seguir, não. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e vem atrás de mim. Aleluia! É quem quiser. E aí o Espírito Santo veio agora no século 20, 21 e diz: por que escolheste um caminho apertado e difícil, e isso por tua própria conta? Uma grande e vasta porção do céu espera por ti. E lá naquela convenção, o pastor disse: mas irmão Gilberto, eu era diácono, está havendo muito pecado, os rapazes pecando com as moças. Eu falei assim: bom, pastor, é o problema deles. Eu sou virgem, eu posso casar de branco, porque o ensinamento é este: a mulher tem que casar de branco, mas o homem pode casar de amarelo, vermelho, preto, qualquer cor. Não, a doutrina para a mulher e para o homem é a mesma, o céu é o mesmo. Glória a Deus.
Aleluia! Eu falei, problema deles, pastor. Pastor, aí ele falou, então, vamos fazer um acordo? Falei, vamos. Se for na Bíblia, nós vamos. Você fica quieto, continue sua vida, eu não vou tocar mais no assunto. Eu troquei. O Espírito Santo, através de mim, mudou o tema da convenção. Mudou o assunto da convenção. Foi, o dia 18 foi em 1969 que aconteceu isso. Então, irmãos, não! Se o Espírito Santo está em você, olha, eu quero dizer uma palavra para você. Deus, num homem, numa mulher, ou num homem, esse homem ou essa mulher é a maioria. Glória a Deus. Glória a Deus. Não tenha medo. Não tenha. Não. Vamos em frente e Deus será a nossa vitória. Bom, para concluir, olha bem. Andar com Deus. Você já viu alguém, Deus andando com a pessoa? Não, é Deus andando com fulano? Não é Deus que anda com ninguém. É nós que andamos com Deus. Ele que vai na frente. É Ele que é o guia. Ele que alanta. Ele que é. Agora, um dia eu estava sentado, conversando com a irmã, e o filho dela não estava congregando, e ele se arrumou, e saiu, e foi sair, mãe, tchau. Ela falou assim, vai com Deus, meu filho. Aí eu disse, para onde ele vai, irmão? Para a boate. Eu falei, você está mandando Deus ir para a boate? Pois ele não vai não. Deus não vai não. Mas o que é isso? Falei para ele ouvir. Eu nasci pregador. Eu nasci como profeta de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Falei, Deus não vai com esse rapaz. Não vai. Deus não vai para a boate. A senhora pode falar assim, meu filho, eu vou orar por você, para Deus te guardar da morte, antes que você prepare para encontrar com Deus. Eu vou orar, e eu também, aí a senhora pede para me orar, eu também vou orar, para que ele não morra lá amanhã, e nós vamos sepultar ele, e não sabemos o destino eterno dele. Porque não adianta ser bonzinho na hora da morte, não. Aí ela falou assim, vai pastor, não, Deus não vai não. Deus não vai com ele. Quem vai com ele é Satanás. Quem está inspirando ele para ir para uma boate chama Satanás. Ela ficou assim, assustada. Eu falei, irmã, eu não vou pregar outra coisa. Está escrito na Bíblia que o caminho largo são muitos que encontram com ele, e a porta estreita é alguns. Amém. É alguns. Olha, peraí, irmãos. Quando Gedeão foi para a guerra lutar, ele convocou todo Israel. Apareceu lá ao lado dele 32.000 homens. Aí Deus falou, mas tem tanta gente. Ele falou, os tímidos e os covardes voltem. Voltou quanto? 20.000. Pastor, sai igreja tem 32.000. E de uma hora para outra sai 20.000. Fala, Deus não está nesse pastor. Está assim. Calma. Aí Deus disse, ainda tem muita gente. Leva o povo para beber água. Eles não estavam de acordo com o Espírito Santo. Porque se você está de acordo com a palavra, o medo sai de você. O medo sai de você. Você não tem medo, porque Ele, o grande Deus, nada é impossível para Ele. Amém. Nada é impossível. Nós expulsamos o medo agora mesmo, em nome do Senhor Jesus. Nós fazemos porque aí Gedeão ia lutar com mais de 130.000, e aí sobrou 300 pessoas. Eu tenho uma igreja com 32.000 membros. De repente essa igreja só tem 300 pessoas. Eu falo, Deus não está comigo. Deus não está comigo.
Deus nunca esteve na maioria. Nunca. Porque a maioria não está de acordo com a palavra. E Deus não fica atrás. Não. Deus fica na frente. Deus fica na frente. Aleluia. Saiu 600 mil homens de guerra lá na terra do Egito, que eram filhos de Israel. Só 2 entrou na terra desses 600 mil. Deus está em você. Examina, como diz Paulo aos Coríntios, examina-se, pois, o homem a si mesmo. Não é eu que vou te examinar, é o Senhor Jesus. E agora você que está ouvindo a mensagem de Deus, está ouvindo a palavra extraída da Bíblia Sagrada. Examina-te a ti mesmo e veja se o arrebatamento se der hoje, você vai. Você fala, mas não, você tem que falar. Fala, Senhor, ninguém aqui é digno, eu não sou digno, ninguém aqui é digno, mas eu estou debaixo da mão de misericórdia. Eu estou debaixo da misericórdia, e eu creio na misericórdia. Aleluia. Poderia pregar por uns horas mais. Eu estou debaixo da misericórdia, e em nome de Jesus eu irei para o arrebatamento, sim. Glória a Deus. Você não veio aqui passear, você não veio aqui marcar um encontro com outra pessoa, a não ser com a palavra. Glória a Deus, aleluia. E a palavra, que é o próprio Deus, está satisfeito com você e quer que você fique alegre. Saia daqui, que Deus possa fazer algo, mudar suas atitudes, mudar a sua conduta, mudar a sua postura. Amém. Te dá novos planos, te dá ânimo, te dá coragem, te dá alegria, te dá segurança. Aleluia! Te dá grande alegria. Aleluia. Alguém disse para mim uma vez, mas nós temos que ter misericórdia. E como aceitar os jovens dessa maneira que eles estão? Eu falei, irmã, eu aceitei Jesus, eu era bem jovem, eu tinha 15 anos. Com 3 vezes eu recebi o batismo com o Espírito Santo. E estou até hoje lutando. Não é que eu nunca errei, já errei várias vezes. Mas eu nunca saí da presença de Deus. Nunca saí. Não. Já está perdido. Aqui, ó. Eu cito a Bíblia para ele. Jesus citou a Bíblia para Satanás lá no deserto. Está escrito. Ele é atrevido, ele voltou. Jesus, está escrito. Ele tornou a voltar. Jesus disse, está escrito. E se ele voltasse 1000 vezes, Jesus diria 1000 versículos da Bíblia. Aleluia. Então, irmãos, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Glória a Deus. Aleluia. Então, que a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês e que a alegria nunca lhe falte, o regozijo, o ânimo, e que todos aqui sejam verdadeiros evangelistas. Todos, mulheres, homens, sejam evangelistas. Não espere só desse homem. Não, todos vocês convidem alguém para estar aqui no culto. Amém. E diga, por quê? O que tem lá? Jesus está lá. O quê? Peraí. Não, Jesus está lá. Jesus o Senhor Jesus vai estar lá. Mas me explica. Não vou te explicar não. Você vai ver a diferença. Aleluia. Você crê que Jesus está aqui? Você crê? Ele disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou entre eles. Então você vai falar, confiar nesse versículo. Ele, Jesus Cristo, está lá. E aonde Jesus está, as coisas mudam. Muda. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Aleluia. Vamos
ficar de pé, igreja, vamos estar orando dentro dessa palavra que o pastor Roberto nos trouxe, mediante, né, claro, o Espírito Santo de Deus, e ele continue falando as nossas orações.